Vamos iniciar um pequeno projeto utilizando a linguagem C. Nesse projeto vamos desenvolver o que a gente chama de tipo abstrato de dados. Uma oportunidade de a gente usar vários conceitos que já aprendemos até agora, de funções, alocação de memória, escopo de variáveis, struct. Quando pensamos em um tipo de dado, por exemplo, o tipo inteiro, não só precisamos de um espaço para reservar um inteiro, mas também de vários operadores para que os programadores consigam trabalhar com esse tipo. Então, a linguagem C oferece o inteiro e oferece seus operadores, soma, subtração, divisão, até uma forma de ler e de escrever na tela, uma entrada e uma saída. Nós vamos fazer o nosso próprio tipo, oferecer uma forma de armazenar os dados através de um struct, mas também vamos oferecer uma série de funções para que os programadores possam utilizar esse tipo. E vamos usar um tipo muito conhecido nosso, que são os números racionais. A linguagem C não oferece o tipo número racional, ela oferece o tipo ponto flutuante, mas não o número racional. O número racional é aquele que pode ser definido como uma divisão entre dois números inteiros, uma razão entre dois números inteiros. Por exemplo, 1 sobre 2, 3 sobre 4, 1 sobre 1. Então o que vamos fazer nesse projeto é definir um tipo número racional e todas as operações necessárias para trabalhar com esse número racional. Então vamos começar definindo o tipo, Então type, def, struct, não preciso colocar o nome da struct, e eu vou usar os dados que eu preciso para guardar um número racional. Como eu falei, o número racional é a razão entre dois inteiros, então eu só preciso de dois inteiros. Int, um é o numerador e o outro o denominador. Um eu posso chamar de num e o outro eu posso chamar de den, ou n e d, para simplificar. Mas vamos chamar de num e den para ficar mais claro. Em termos de dados, eu só preciso guardar esses dois valores, numerador e denominador. E isso guarda as informações necessárias de um número racional. E aqui eu vou chamar de racional. Então, aqui eu já posso declarar variáveis do tipo racional. Eu posso ter aqui um racional A, um racional B, e eu posso fazer A.numerador receber um valor, A.denominador receber um outro valor. E aí eu tenho agora meu número racional. O A é 12 sobre 23. Mas repare que eu não posso fazer nenhuma operação, não posso fazer A mais B. Não vai funcionar. A linguagem C não sabe somar o tipo que eu acabei de criar. Toda a lógica de matemática aqui eu vou ter que implementar. Eu vou ter que programar essa lógica. E é isso que vamos fazer nesse projeto. Então o primeiro passo é fazer a entrada e saída. Precisamos que o usuário digite os valores, precisamos imprimir esses valores. Então vamos começar fazendo a saída, fazer um print. Então vamos fazer uma função de impressão específica para os racionais. Então vou criar aqui a função que não retorna nada. O nome dela é print. Vou chamar de printr e recebe como parâmetro um racional, A qualquer. O que é que essa função faz? Faz um printf do racional da forma que a gente está acostumado, ou seja, percentual d, barra de divisão, percentual d. E aqui o racional A.numerador, A.denominador. Então aqui pelo menos já temos uma forma rápida de imprimir esses valores. Então, por exemplo, posso inicializar esse A com os dados 1, 2 e esse B 2, 2. E aí não preciso mais fazer printf, posso fazer o print R de A. E executar. E temos aqui 1 sobre 2. Vou colocar aqui um barra N para fazer quebra de linha. Vou executar aqui para A e para B. Executar aqui para A e para B. 1 sobre 2, 2 sobre 2. Então temos aqui um print bem rudimentar. É claro que não vai ficar tão bonito, por exemplo, se eu colocar aqui 1 e menos 2. Quando eu imprimir, não vai estar errado, mas não é tão bonito 1 sobre menos 2. Seria melhor se fosse menos 1 meio do que 1 menos 2. Mas isso vamos resolver mais para frente. Se temos o print R, seria bom de ter um scan R, para que o usuário possa digitar os seus próprios valores. Então vamos fazer aqui também uma função. Essa função vai retornar um racional, vai se chamar scan R, um R maiúsculo aqui para destacar. E não recebe nenhum parâmetro. Vou ter que ter uma variável do tipo racional, A qualquer, e eu vou fazer o scanf dessa variável.
Como eu posso fazer o scanf dessa variável? Vamos fazer da seguinte forma. Fazer scanf e vamos usar o padrão percentual D barra percentual D. E vamos colocar o primeiro percentual lido no A ponto numerador e o segundo no A ponto denominador. Pode esquecer o E comercial. Vamos testar, ver se funciona. A recebe scan R e vamos imprimir o valor de A. Print R de A. Vamos ver se funciona. Digitando, o usuário tem que digitar o valor. Vamos colocar aqui 3 dividido por 4, dá um Enter. Deu errado, porque esquecemos de colocar o return do scan R. Coloca aqui return. Esquecemos de indicar qual o valor que é retornado pelo scan R. Compilar e executar de novo. Vou colocar aqui 3 dividido por 4, 3 dividido por 4. Mas se o usuário digitar só um número, não vai funcionar. Né? Se eu digitar aqui 1 e der um Enter, ele dá 1 dividido por 3.000, um valor aleatório, que é um lixo de memória. Porque o scanf só leu um valor. Então vamos fazer o seguinte, vamos incrementar um pouco mais esse scanr com o que a gente já aprendeu. Vamos capturar aqui a quantidade de números que ele leu. Sabemos que o scanf retorna o número de números lidos. E se ele leu apenas um número, nós vamos colocar no denominador o valor 1. Vamos testar se funciona. Então, se o usuário digitar apenas um número e dar um Enter, 23 sobre 1. Está correto. Agora podemos melhorar a função de saída. Porque sabemos que se o denominador for 1, não precisa botar dividido por 1. Né? Então eu posso aqui fazer um if. Se a.denominador for igual a 1, eu simplesmente imprimo o numerador. Não precisa imprimir o denominador nem a barra. Então percentual D barra N. Apenas o numerador. Faltou aqui o else. Uma coisa ou outra, mas não as duas. Né? Se eu digitar aqui o valor 5. Mas se ele digitar 5 sobre 6, 5 sobre 6. Se ele usar números negativos, vamos ver se funciona. Se usar aqui menos 1 sobre 2 sobre 3, funciona perfeitamente. Se usar menos 1 sobre menos 3, também funciona perfeitamente. Um próximo passo seria simplificar essas razões. Menos 1 sobre menos 3 é 1 sobre 3. Então, podemos criar uma função de simplificação, uma função que receba um racional e retorne esse racional simplificado. O que seria esse simplificado? Vamos trabalhar com sinais, né? Para ter só um sinal quando tiver, para não ter coisa do tipo menos 1 sobre menos 3. E para o sinal ficar sempre no numerador. Caso seja negativo, o sinal vá para o numerador. E uma próxima etapa seria simplificar os valores. Por exemplo, 2 sobre 4 podemos simplificar para 1 meio. Vamos criar essa função. Uma função que retorna um racional e recebe como parâmetro um racional. Então, a primeira coisa que podemos simplificar é o sinal. Então, vamos testar se o denominador é negativo. Então, se a.denominador for menor do que 0, se o denominador for menor que 0, nós não queremos um menos no denominador. Então, multiplicamos em cima e embaixo por menos 1. Né? Fazemos a.numerador vezes igual menos 1. a.denominador vezes igual menos 1. Isso já resolve a questão do sinal. Toda vez que tiver o denominador com menos 1, ele vai sumir com esse menos 1 no denominador. Vamos testar. Como é que eu testo? Eu faço scan R de A, então o usuário digita o valor de A, depois imprimo A, e aqui como passo intermediário eu faço A, recebe a simplificação de A. Por que eu tenho que fazer esse recebe? Eu não posso colocar simplesmente 5 de A, porque já aprendemos que a passagem é por valor e não por referência, ou seja, o que vai para dentro dessa função é uma cópia dessa variável A. Embora tenha o mesmo nome, essa variável aqui, A, pertence a um outro escopo, o escopo local dessa variável. Então, o que eu alterar aqui dentro não vai ser replicado fora. Aqui também esquecemos de fazer o return. Return
Então a nossa solução aqui vai ser receber essa cópia, trabalhar nessa cópia e retornar esse valor. Quando retornamos esse valor, essa função aqui sim vai ser substituída por esse valor. E agora vamos atribuir esse valor na variável A. Isso aqui deve pelo menos resolver a questão dos negativos. Então se eu colocar aqui menos 1 dividido por menos 2 dá 1 meio. E se eu colocar o negativo embaixo, 3 dividido por menos 5 vai dar menos 3 quintos. Então a questão do menos aqui no denominador foi resolvida com esse if aqui nessa simplificação. Falta simplificar os valores, transformar o 2 sobre 4 em 1 meio. Como é que a gente faz isso? Basta dividir os 2 pelo MDC, que é o maior número que divide os 2. Então, ainda na simplificação, depois de resolver o problema do sinal, vamos calcular o MDC. Vamos calcular o MDC entre os dois valores, o numerador e o denominador. Mas essa função MDC não existe, então vamos criar essa função MDC. Eu já tenho um vídeo ensinando a criar essa função MDC através do algoritmo de Euclides. Então já vou colocar aqui a função feita. Já a função feita e simplificada para o MDC, segundo o algoritmo de Euclides. Então vai pegar dois números inteiros, retornar o MDC desses dois valores. E a última coisa que eu tenho que fazer é dividir os dois valores pelo MDC. Se for 1, não vai fazer diferença. Mas se for um número diferente de 1, ele vai simplificar o nosso número racional. Vamos testar para ver se funciona com aqueles valores. Aqui eu tive que trocar o nome da variável MDC, porque já tinha uma função chamada MDC. Coloquei para M. Vou testar aqui com 2 dividido por 4. Aqui foi multiplicar para dividir. Né? Compilar e executar de novo. 2 dividido por 4, 1 meio. Funcionou. Testar com números negativos. Menos 2 dividido por 4. Menos 1 meio. Só que o menos foi parar aqui embaixo. Então vou só alterar essa ordem aqui. Vou colocar para ele tratar o sinal depois de dividir pelo MDC. Executar. E agora 2 dividido por menos 4, menos 1 meio. Menos 2 dividido por 4, menos 1 meio. No próximo vídeo vamos fazer as operações aritméticas básicas. Somar, multiplicar, dividir, etc.